Olá, eu sou o José Mendes Gama Júnior e vou apresentar para vocês o manuscrito em elaboração de Lectótipo de Tentaculites trombetensis, Clarke, 1899. Revisão taxonômica, distribuição estratigráfica e paleogeográfica. Nesse trabalho original de Clarke, foi mencionado que as amostras foram depositadas no Museu Nacional do Rio de Janeiro, porém, até o momento, não tem informações objetivas da localização dessas amostras. Neste mencionado trabalho, Clarke não designou holótipo para a proposição da espécie nova Tentaculites trombetensis. Neste sentido, surge a necessidade de designação de um lectótipo proveniente do mesmo afloramento tipo da Bacia do Amazonas, localizado nas margens do rio Trombetas. A solução encontrada foi por meio de uma amostra depositada por Clarke, de número 6274, no Museu de Nova York. Essa amostra foi localizada pelo pesquisador Dermerval Aparecida do Carmo e fotografada naquela oportunidade. As fotos ficaram com qualidade mediana, o que deve ser novamente refeitas para futura publicação. Nesse contexto, no trabalho de Clarke, ele atribuiu a ocorrência de Tentaculites trombetensis à antiga formação Trombetas, a qual evoluiu para grupo Trombetas e naquela menção ele atribuiu ao membro Namundá, que hoje se transformou na formação Namundá. Ou seja, colocando como siluriano inferior naquela primeira publicação. Posteriormente, 90 anos depois, Siegel, em 1989, em seu trabalho onde ele menciona Tentaculites trombetensis, ele atribui as rochas desse nível coletado como sendo siluriano superior. E em trabalhos recentes de Kominsky e Gillard e Kominsky et al., esses pesquisadores atribuíram a ocorrência de Tentaculites trombetensis em afloramentos na formação Maecuru, já como devoniano. Então surge um impasse, de datação relativa em relação aos estratos provenientes dessa localidade tipo do Rio Trombetas, onde estima-se que possa ocorrer rochas desde o Ordoviciano superior ao Devoniano, necessitando assim de um refinamento de datação, utilizando palenomorfos, provavelmente graptolitos que ocorrem nesses estratos, associados a esse conjunto de invertebrados. Aqui apresenta-se o arcabouço geológico da Bacia do Amazonas, do Ordoviciano ao Devoniano. Só para termos uma ideia geral do grupo Trombetas, formação Namundá, que foi a proposta inicial por Clarke, e o nível de idade de ocorrência desses estratos. Tentaculites é considerado um grupo enigmático, tendo em vista que ainda se encontra como filo incerto, incerta e sedes, onde sua morfologia geral possui conchas cônicas alongadas de milímetros a centímetros, ornamentadas com anéis transversais característicos. Nós temos aí o formato geral da concha, cônica de Tentaculites, com ocorrências da câmara inicial, onde fica o ápice. Nós temos a parte juvenil, a proximal,
e a região distal da concha, onde por fim finaliza na abertura, possuindo anéis, microanéis e interespaços entre um anel e o outro, e a câmara de habitação, onde o animal coabitava. Sendo assim, a estrutura da concha ela possui 3 camadas, conforme a literatura, assim como outros invertebrados. Neste sentido, as camadas que compõem a concha de Tentaculites possuem essa ornamentação externa, na qual são utilizadas para a taxonomia por meio desses caracteres, e a camada interna de Tentaculites ela é lisa, é como uma casquinha de sorvete, onde a parte externa possui rugosidade e a parte interna possui parede lisa. Neste contexto, vamos fazer análises posteriormente. Nessa proposta de designação de lectótipo para Tentaculites trombetensis, nós listamos aqui a publicação inicial de Clark, 1899, na sequência, após 90 anos, Siegel, 1989, em seu trabalho, porém sem designação de holótipo ou lectótipo. Em trabalho em 2015 de Kominsky et al., tem a ocorrência de Tentaculites trombetensis, porém informando a importância de se designar um neótipo. Em 2016, em sua tese de doutorado, ela faz a designação de um neótipo, porém de outra localidade, não sendo a localidade tipo original de Tentaculites trombetensis. Neste sentido, a amostra 6274, depositada no acervo de Nova York por Clark, torna-se o lectótipo adequado para substituir o holótipo extraviado, passando assim aquela ilustração inicial de Clark como síntipo. Nesse aspecto, foi copiada a diagnose específica realizada por Clark, e posteriormente nós temos aqui os caracteres diagnósticos resumidos da espécie Tentaculites trombetensis. Nós temos aqui a numeração do exemplar no Museu Nacional, a localidade tipo proveniente também do Rio Trombetas. Esses são os exemplares depositados no Museu Nacional de Nova York. Observa-se que nas figuras ilustradas por Clark, nós temos aí um molde externo e um molde externo composto com um molde interno, que corresponde exatamente aos 2 tentaculites que ocorrem na amostra de Nova York. Até o molde interno é correspondente. Então, esse lectótipo ele está cumprindo todos os requisitos para essa função. Nós temos aqui as características: concha pequena, 11 milímetros de comprimento, reta, estreitamento gradual e proporcional ao seu tamanho, anéis fortes, globosos e simples, sulcos profundos e lisos, sem micro-ornamentações, ápice liso e câmara embrionária cônica. Então, essas são o resumo das características taxonômicas de Tentaculites trombetensis. Aqui, um gráfico de distribuição paleogeográfica dos gêneros no Brasil, com ocorrência na Bacia do Paraná de alguns gêneros a partir do Siluriano, e na Bacia do Amazonas posicionado as ocorrências de Tentaculites a partir do Devoniano, onde trabalhos recentes com Tentaculites trombetensis da formação Maecuru assinala a sua ocorrência a partir do Devoniano, enquanto Clark indicava a sua ocorrência a partir do Siluriano inferior. Neste sentido, dando sequência à distribuição bioestratigráfica das espécies,
por bacia brasileira, pelas maiores bacias brasileiras. Nós temos aí, até o momento, Tentaculites trombetensis ocorrendo apenas da bacia do Amazonas e a bacia do Parnaíba. E a partir desse trabalho, que será publicado em separado da proposição de lectótipo, nós temos aí a descoberta inédita da primeira ocorrência de Tentaculites trombetensis na formação Ponta Grossa, em afloramentos na região nordeste da bacia do Paraná. A fauna associada a Tentaculites trombetensis, nós temos a Solacea palmata, discos isolados de crinoides, gastrópodes, possíveis bivalves, ostracodes e trilobita. O significado paleontológico é que amplia sua distribuição nas bacias brasileiras. Aqui uma rápida ilustração dos exemplares de Tentaculites trombetensis, onde nós temos aí a composição da figura AB, molde externo e molde interno, composto com contramolde do interior da concha. Aqui nós temos um contramolde do interior da concha, onde a parede é predominantemente lisa, com finas e suaves anelações imprimidas pela concha. Aqui nós temos também um contramolde do interior da concha, com pequenas marcas dos anéis. Aqui nós temos um exemplar de molde externo, de indivíduos bem diminutos, com anéis e interespaços proporcionais ao seu tamanho. Na sequência, na figura FG, nós temos um exemplar muito importante para ampliar a análise. Nós temos o molde externo e molde interno de um mesmo exemplar, parte contra parte, onde no molde externo nós observamos os anéis profundos, bem marcados, e os interespaços profundos e liso, correspondente a Tentaculites trombetensis. E aqui nós temos um contramolde da parte interna da concha de parede lisa, não devendo ser confundido com espécies como Tentaculite stubeli ou Tentaculite edredianus, que possuem essas características, sendo que essa parede lisa ela corresponde ao contramolde do interior da concha, tendo em vista que Tentaculites possui 3 camadas em sua concha, onde a camada externa ela possui a sua ornamentação por meio de anéis e interespaços e microanéis, e a camada interna da concha de Tentaculites ela possui característica lisa, conhecida como nacarada. Então aqui nós temos uma composição de contramolde que não corresponde à ornamentação do molde externo. Então, se fosse levar em consideração esses contramoldes do interior da concha, poderíamos até atribuir a uma outra espécie, sendo que seria um equívoco. Nesta figura 7, nós temos aqui o molde externo e molde interno, composto com contramolde, onde nós percebemos as características lisas do interior da concha, não devendo ser confundido novamente com outras espécies que são atribuídas parte da concha sem ornamentação, sem anéis. Nós temos aqui o exemplar E e F sendo parte e contraparte do mesmo indivíduo, onde na figura I nós temos um molde externo bem marcado, com anéis profundos e os interespaços lisos e bem mais largos, entre 2 e 3 vezes a largura dos anéis. E aqui nós temos a contraparte do mesmo fóssil, para demonstrar que o contramolde do interior da concha ele tem uma característica lisa, não refletindo a ornamentação externa da concha. Ou seja, a concha, ela, por um processo tafonômico diagenético, ela foi dissolvida, ela foi preservada o seu molde externo e posteriormente dissolvida, mantendo o contramolde do interior da concha com caracteres diferentes da parte externa da mesma concha, não devendo assim ser confundida com outras espécies ou gêneros. Aqui também o mesmo exemplo, G e H
parte e contraparte, onde o molde externo tem a sua ornamentação e o contramolde é liso. Nós temos aqui uma associação de gastrópode e tentaculites. Aqui um tentaculite diminuto, com a preservação aqui da câmara inicial. Nesta figura 8, nós temos a ocorrência da fauna associada no afloramento. Nós temos aqui a ocorrência de conetes, possível devonoconetes, que deve passar por taxonomia posterior. Outra espécie de braquiópode, associado com trilobita, que possui até alguns espinhos preservados, com certo desgaste erosivo. Aqui nós temos um possível bivalve, que se assemelha também ao ostracode, e aqui um exemplar molde externo e molde interno de um possível ostracode também. Aqui nós temos um braquiópode molde externo e interno diminuto, bem pequeno. Na sequência nós temos o braquiópode Australocélia palmata na sua válvula dorsal e ventral. Em seguida, na figura O e P, a ocorrência de tentaculites com Australocélia e também discos de clinoides. O problema dos contramoldes. Por meio dessas evidências, foi possível concluir que a taxonomia baseada em fragmentos de contramolde e de contramolde do interior da concha, tendo em vista que a concha possui 3 camadas, pode induzir pesquisadores a atribuir partes de uma mesma espécie a espécies diferentes e até gêneros diferentes, tendo em vista que o gênero Steliolina possui concha de parede lisa. A solução metodológica seria ter uma amostragem mais ampla de moldes externos, internos e contramoldes para eliminar qualquer dúvida que surja neste contexto. Em relação à distribuição paleogeográfica, Tentaculites trombetensis já tinha ocorrência original na Bacia do Amazonas, no Siluriano, na Bacia do Parnaíba, no Devoniano médio, na formação Cabeças. Na Bacia do Paraná, ela passa a ocorrer no Devoniano, na formação Ponta Grossa, como a primeira ocorrência. E na América do Sul, com a ocorrência já registrada na Bolívia e Paraguai. Questões estratigráficas pendentes. Nós temos aí a divergência cronológica das camadas tipo, de onde foi coletada as amostras de Tentaculites trombetensis, que existe a divergência desde o Siluriano inferior ao Devoniano, atribuída a essas camadas, devendo ser reavaliadas, né? Tendo em vista que trabalhos mais recentes atribuem essas ocorrências ao Devoniano inferior, formação Maicuru, surgindo a necessidade urgente de datações relativas por meio de microfósseis e graptolitos, no caso palinomorfos e graptolitos, que auxiliam como bons marcadores bioestratigráficos a partir do Ordoviciano. A hipótese emergente: evidências recentes de palinomorfos e graptolitos sugerem possibilidade de Ordoviciano superior para alguns estratos do rio Trombetas. Conclusões e perspectivas. Por meio da designação de lectótipo, consolida a identidade taxonômica da espécie. Ocorre a expansão paleogeográfica por meio da primeira ocorrência na Bacia do Paraná. O refinamento metodológico por meio de molde contra molde, molde interno, molde externo e contramolde, para reduzir possíveis equívocos, e potencial bioestratigráfico por meio de tentaculites em relação à correlação das bacias, das maiores bacias brasileiras do Silúrio Devoniano no Brasil. Aqui estão as referências bibliográficas. Esse trabalho está em andamento e provavelmente vai ser dividido um artigo para a designação de lectótipo e outro artigo para a primeira ocorrência de tentaculites na formação Ponta Grossa.